Olá e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui um material bem específico, um capítulo de livro focado totalmente na prática do jejum dentro da perspectiva cristã, intitulado O que é o jejum? Isso aí. Um tema que aparece em várias culturas, né? Mas hoje o nosso recorte é bem esse, o olhar cristão segundo essa fonte. Exato. Nossa missão aqui é clara: extrair a essência do que esse texto apresenta sobre o jejum bíblico. O que ele realmente significa? Por que alguém o praticaria, segundo essa visão? Existem regras fixas ou é algo mais fluido? Vamos mergulhar juntos nos argumentos e exemplos que o autor traz, ok? Vamos começar a desvendar isso. Qual definição básica que o material nos oferece? Olha, o ponto de partida é bem direto. O jejum bíblico é definido como uma abstinência intencional de alimentos com propósitos espirituais. Assim, simples na superfície. Intencional e espiritual. Isso. O texto até explora a origem da palavra grega, nesteia, negação, e esteio, comer, que significa literalmente não comer. Ah, interessante. E é curioso que o dicionário Aurélio, que a fonte cita, meio que ecoa isso, sabem? Fala em abstenção total ou parcial de comida por motivos religiosos, penitência, médicos, ou simplesmente não ter comido desde o dia anterior. Certo. Esse intencional com propósito espiritual já diferencia de só pular uma refeição por correria, né? Imagino. Com certeza. É a intenção que muda tudo. E o material já adianta que não é uma coisa só, certo? Fala sobre variações. Exatamente. Menciona os jejuns parciais, onde se corta apenas certos tipos de alimentos, tipo, talvez seguindo o exemplo de Daniel na Bíblia, que comeu só legumes e bebeu água. Isso mostra uma flexibilidade na prática, né? Não é um modelo único e rígido de abstenção total sempre. Ele expande o conceito de abstinência. Sim, e esse é um ponto crucial. Embora a abstinência alimentar seja o centro, assim, o jejum pode envolver outras renúncias. Como, por exemplo? O exemplo bíblico citado é o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 7:5. Ele aconselha casais a se absterem temporariamente da intimidade sexual. Ah, sim. Mas só sob condições bem específicas. Tem que ser por mútuo consentimento e por um tempo limitado para se dedicarem à oração. Entendi. Então, não é que todo jejum exige essa outra abstinência, Não, de forma alguma. ou que essa abstinência só possa acontecer durante um jejum de comida. São coisas separadas que podem ou não coincidir, né? Perfeito. A fonte frisa bem isso. Depende da decisão do casal. Faz sentido. Ambas são vistas como formas de abrir mão voluntariamente de algo bom e ilícito, seja comida, seja intimidade, para buscar um foco espiritual mais intenso. A chave é a intenção e, no caso do casal, o acordo mútuo e a temporalidade. A fonte argumenta que uma coisa não obriga a outra. E o autor ainda traz isso para os nossos dias, né? Sugerindo que talvez hoje, com tanta distração, sei lá, maratonar séries, rolar feeds, Isso, ele fala de entretenimento. abster-se disso poderia ser um complemento válido. Não para substituir o jejum de comida, claro, mas algo a mais. Exato, como um complemento. Ele até cita uma frase bem forte de um tal Leonardo Ravenhill, dizendo que o entretenimento se tem tornado substituto diabólico da verdadeira alegria. Dá o que pensar sobre onde a gente coloca o foco, né? Sem dúvida. E essa questão do foco nos leva direto ao propósito central do jejum. E, talvez mais importante ainda, ao que ele não é, segundo essa fonte. Ah, isso é chave. O material é bem enfático em dizer que jejuar não funciona como uma moeda de troca com Deus. Não é uma ferramenta de barganha, nem um tipo de sacrifício meritório que, por si só, garante uma recompensa divina. Isso é interessante porque acho que muita gente pode ter essa ideia, né? Ah, vou jejuar para conseguir tal coisa. Uma negociação quase. Exatamente. E a fonte argumenta que essa visão bate de frente com a ideia bíblica da graça, que, como diz Romanos 5:2, é acessada pela fé, não por obras ou sacrifícios nossos. Certo. Cita um autor chamado Shavda, que diz algo como:
não jejuamos para ganhar alguma coisa. Jejuamos para nos conectar com o nosso Deus sobrenatural. Conectar. Estamos limpando o canal que nos conecta com a unção divina. Percebe a diferença? É sobre sintonia, não sobre transação. Total. Faz todo sentido. Sair da mentalidade de negociação para uma de conexão. Mas, peraí, isso não entra um pouco em choque com aquela passagem que Jesus fala sobre o Pai recompensar quem jejua em secreto, lá em Mateus 6,18? Como a fonte concilia essas duas ideias? Ótima pergunta. A fonte aborda isso sim. Reconhece que Jesus prometeu recompensa, claro, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Então, No entanto, a interpretação que o texto apresenta é que o jejum em si não é a causa direta da recompensa ou do resultado. Ele é visto como uma ferramenta. uma ferramenta. Isso que auxilia no exercício da fé, na rendição da vontade própria, na mortificação da carne, ou seja, naquele esforço consciente de controlar os desejos e impulsos que nos afastam de Deus e no direcionamento do nosso foco para as coisas espirituais. Ah, entendi. É a fé fortalecida e focada pelo jejum que agrada a Deus e leva aos resultados. As bênçãos, as recompensas, são consequências dessa conexão e dessa fé ativa e não um pagamento pelo ato de não comer. Entendi. O jejum seria então um catalisador da fé e da rendição, não a moeda em si. Isso muda a perspectiva. Ok, então se o propósito é esse, como fica a questão prática? Muita gente quer saber. Tem um jeito certo? Aham. Existem regras estritas, o manual a seguir, a fonte até brinca com isso, né? Sim, ela usa a frase "a regra é que não há regras", mas claro, com ressalvas. Cita o apóstolo Paulo falando que um atleta só é coroado se competir segundo as regras, lá em 2 Timóteo. Certo, o atleta precisa de regras. Mas argumenta que o jejum, diferente de um esporte, não vem com livro de regulamentos divinos detalhando o como fazer. Então, o que isso significa na prática? Liberdade total. Cada um faz como quer. Significa que as escrituras, segundo essa interpretação, oferecem princípios e orientações gerais, focando muito mais no porquê, as motivações corretas, os propósitos espirituais, do que num como universal e rígido. Entendi. Mais o motivo do que o método. Isso. E o texto faz um alerta muito forte contra a imposição de regras humanas onde Deus não as estabeleceu. Cita passagens onde Jesus condena doutrinas que são preceitos humanos. Lá em Marcos, né? Isso, Marcos 7. E também onde Paulo critica regras tipo não manuseies, não proves, não toques, lá em Colossenses, ou a proibição de certos alimentos que Deus criou em 1 Timóteo. Ok. Embora haja exemplos na Bíblia de jejuns coletivos, convocados por autoridades como o rei Acabe ou o que aconteceu em Nínive depois da pregação de Jonas, Sim, tem esses casos. a fonte argumenta que esses eventos específicos não criam um modelo obrigatório para a prática individual hoje, a menos que alguém sinta uma direção muito específica do Espírito Santo para algo particular. Uhum. A escolha de como, quando e com que frequência jejuar recai sobre o indivíduo, guiado pelos princípios bíblicos de buscar a Deus, se humilhar, orar, etc. É uma liberdade guiada por princípios, não regulamento externo. Essa ausência de regras fixas pode ser libertadora, mas também um pouco desafiadora, imagino. E falando em desafios, o material é bem honesto sobre as dificuldades, né? Compartilha até umas histórias de falhas do próprio autor. Isso eu achei bem humano. Sim, e essas histórias são ótimas. Aquela do x-salada num retiro de jejum é impagável, né? Total. O autor convoca um jejum, o grupo fraqueja, ele dá um sermão e acaba ele mesmo indo buscar os lanches para todo mundo. Mostra uma vulnerabilidade que conecta, sabe? Quebra aquela imagem de perfeição que às vezes a gente associa a figuras espirituais, né? Exatamente. E tem a outra história dele passando mal com água e limão no 9º dia de um jejum Ah, é. e quebrando para depois descobrir que provavelmente nem precisava ter comido. Ai, ai. Pois é, isso tudo serve para ilustrar um ponto central da fonte sobre como lidar com as dificuldades. A necessidade de graça e paciência consigo mesmo, especialmente para quem está começando. Isso é importante. Cita novamente o Mahesh Chavda,
que teria comido um pacote de batatas fritas no 18 dias do seu primeiro jejum de 40 dias. Nossa! E aí? Quando perguntaram se ele quebrou o jejum e teve que recomeçar do zero, ele basicamente riu e continuou pelos 22 dias restantes. Que ótima perspectiva! Não é sobre perfeição absoluta, então? Não mesmo. É sobre persistência e depender da ajuda de Deus. E quais os conselhos práticos que a fonte dá? Basicamente, não faça votos rígidos sobre duração que podem te colocar sob uma pressão desnecessária. Dependa da graça divina. Prepare o corpo e a mente. O texto até sugere que uma desintoxicação prévia pode amenizar sintomas físicos como dor de cabeça. Ah, interessante essa dica. E aprenda com os erros. A mensagem final é: não conseguiu dessa vez? Respira fundo e tenta de novo quando se sentir pronto, sem culpa ou desânimo. Falhas são parte do aprendizado, né? Isso é muito encorajador mesmo. Agora, vamos entrar numa área que sempre gera, assim, uma certa discussão. A relação entre jejum e saúde física. A fonte reconhece que existe controvérsia até no meio médico. Sim, o texto menciona isso abertamente. Aponta que alguns médicos são céticos ou contrários, enquanto outros defendem a prática. Citam um médico amigo do autor, um Dr. Aldrin Marshall, que acompanhou os jejuns prolongados dele e observou que na medicina moderna tem muita teoria, mas poucos estudos clínicos aprofundados sobre jejuns longos, simplesmente porque se tornou algo raro na nossa cultura. Mas a experiência pessoal do autor, que foi monitorada por esse médico, foi positiva, certo? Pelo que o texto diz. Foi o que ele relatou, sim, com exames mostrando melhorias e tal. E a partir daí, a fonte se aprofunda bastante nos argumentos de outro médico, o Dr. Jason Fung. Ah, eu já ouvi falar dele. Um nefrologista canadense que se tornou uma voz bem conhecida na defesa moderna do jejum. Não como dieta, mas como prática terapêutica, com raízes antigas. Ele argumenta que o jejum é uma tradição de cura milenar. E ele cita um monte de gente histórica para embasar isso, né? Vi uns nomes lá. Sim, a fonte lista vários. Menciona que figuras desde a Grécia Antiga, como Hipócrates. O pai da medicina. Isso, com aquela famosa frase: comer quando você está doente é alimentar sua doença. E filósofos como Platão e Aristóteles, que supostamente endossavam o jejum. Nossa. Passa por Paracelso, um nome importante na história da medicina. O jejum é o maior dos remédios, é o médico interior. E chega até Benjamin Franklin. O melhor de todos os remédios é o repouso e o jejum. A ideia é mostrar que não é uma invenção recente, sabe? Entendi. Mostrar que tem um histórico. E o Dr. Fung, o especialista moderno citado, conclui o que sobre isso, segundo o texto? Que estudos científicos atuais corroboram benefícios significativos, como melhora no metabolismo, aumento de energia, diminuição da glicemia, essas coisas. A fonte também inclui uma frase bem impactante de Valnice Milhomens, uma líder religiosa brasileira. Qual? Morre mais gente por falta de jejum do que de comida. É forte. Bem forte mesmo. E como a fonte conecta essa visão positiva da saúde com a perspectiva bíblica? Porque o foco inicial era espiritual, né? Exato. A conexão é feita através da lógica teológica. O texto lembra a passagem de 1 Coríntios 3, que descreve o corpo humano como templo do Espírito Santo. Ah, sim, conheço. E adverte com querer destruí-lo. A inferência apresentada é: se o jejum é uma prática espiritual orientada por Deus, como a fonte posiciona, e se é feito corretamente, com sabedoria, ouvindo o corpo, sem exageros irresponsáveis, então, por uma questão de coerência teológica, ele deveria ser saudável e benéfico, não prejudicial. Questionar isso, na visão do autor, seria quase como questionar a bondade ou a sabedoria de Deus ao instituir a prática. Entendi a lógica do argumento. Mas imagino que seja crucial não perder o foco principal, né? Como você disse. Absolutamente. E a fonte faz questão de martelar esse ponto várias vezes. O propósito primário do jejum bíblico é espiritual.
Os benefícios físicos. A desintoxicação, melhora da pele. Isso, regulação intestinal, mais disposição, até perda de peso que pode ocorrer em jejuns mais longos ou frequentes, tudo isso é considerado efeito colateral positivo. Um bônus. Exatamente. São bem-vindos, mas não devem ser o objetivo número 1. O cuidado geral com a saúde é importante sempre. Claro, mas o jejum, nessa visão, é uma ferramenta espiritual específica, pontual. Não é um programa de emagrecimento ou um estilo de vida contínuo de abstinência total. Certo, o foco é a conexão com Deus, os benefícios físicos são um bônus se vierem. E por que então, segundo o material, essa prática parece ser negligenciada ou até evitada por alguns cristãos hoje em dia? O que a fonte aponta? Olha, a fonte aponta algumas possíveis razões. Pode ser simples desconhecimento dos princípios bíblicos ou dificuldade em compreendê-los corretamente. Falta de informação, talvez. Pode ser. Ou pode ser a dificuldade genuína de disciplinar o corpo e a vontade. O famoso "a carne é fraca", né? Não é fácil mesmo. Pode ser uma recusa em lidar com o desconforto inicial que o jejum às vezes causa, ou, o que o autor parece considerar mais sério, a criação de doutrinas ou interpretações teológicas que servem para justificar a não prática. E ele dá exemplo disso, né? Aquela questão de usar um versículo fora de contexto. Qual era mesmo? Exatamente. O exemplo citado é 1 Coríntios 8.8. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Ah, sim. A fonte argumenta que usar esse versículo para dizer que jejuar é indiferente é tirar totalmente do contexto. Paulo ali estava tratando de uma questão muito específica da igreja de Corinto. Sobre comida sacrificada a ídolos, né? Isso, uma questão de consciência e testemunho no dia a dia deles. Não estava falando sobre a prática devocional do jejum em si. Faz sentido. É possível agradar a Deus comendo ou não comendo, dependendo da situação e da motivação. Paulo mesmo diz em outro lugar para fazer tudo para a glória de Deus, seja comer, beber ou qualquer outra coisa. Exato. 1 Coríntios 10:31. A questão levantada por Jesus sobre o jejum era mais sobre o como, sem hipocrisia, e o porquê, para Deus não para os homens, pelo que vimos. Precisamente. E para fechar esse ponto da confusão, o texto cita figuras respeitadas que reconheceram essa dificuldade de entendimento. John Wesley, o pai do metodismo, teria dito que, de todos os meios de graça práticas que nos ajudam a receber a graça de Deus, o jejum talvez fosse o mais mal compreendido. Com gente indo aos extremos, ou tratando como se fosse a coisa mais importante de todas, ou descartando como se não tivesse valor nenhum. Polarizado. Exato. Wesley o via como um meio valioso dado por Deus, mas ainda assim um meio, não um fim em si. Ele é para muitos cristãos, com quase todo mundo tendo alguma dúvida ou ideia equivocada. Puxa. Então, fica implícito no texto um chamado para redescobrir essa prática, mas buscando um entendimento bíblico mais claro, livre de regras humanas e de interpretações distorcidas. Excelente. Então, fazendo um resumo rápido do que exploramos a partir dessa fonte, o jejum bíblico é essencialmente não comer, intencionalmente, buscando uma conexão mais profunda com Deus e uma maior rendição a Ele. Isso, o núcleo é esse. Não é rígido, pode ter variações e até incluir outras renúncias como complemento, mas o foco principal é a abstinência alimentar. Certo. Vimos que a perspectiva apresentada rejeita a ideia de barganha, vendo o jejum como uma ferramenta de disciplina, foco espiritual e submissão da nossa vontade. Uma ferramenta de conexão. Exato. E que é normal ter dificuldades, falhar faz parte do processo, e a graça é fundamental. Muito importante lembrar disso. E, embora o alvo seja espiritual, pode haver sim benefícios para a saúde física, como uma consequência positiva, se feito com sabedoria. Exato. Um possível efeito colateral bem-vindo. Perfeito. E talvez, para levar essa reflexão um passo adiante, pensando no que acabamos de discutir, se o jejum é apresentado aqui como essa ferramenta potente para intensificar a busca espiritual e ajudar a alinhar nossos desejos com os de Deus, de que maneiras, talvez inesperadas ou mais sutis,
a reintrodução ou o aprofundamento dessa prática com esse entendimento correto poderia realmente transformar a dinâmica da vida espiritual de alguém hoje? Boa pergunta. Além da disciplina ou do foco na oração, que são mais óbvios, o que mais poderia emergir dessa entrega voluntária? Fica aí uma provocação para pensarmos.